Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com a nossa transcendental leitura do Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada. Estamos no capítulo 12, serviço devocional. Hoje vamos ter o verso. Aqui está 13, verso 14. A natureza, dificultadores e consciência. É, 13, 14. Certeza, não é o verso 15, não? Se eu não me engano, eu vi aí de relance na internet o... É o 15. É que aqui eu coloquei errado. Tudo Mas bem. o verso é certo. Eu só esqueci de corrigir o número dele. Mas o verso é o 15. Ah, o verso 15. Ah, tá. Então, 13, verso 15. então vamos ver o verso 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler primeiro para todo mundo se familiarizar, palavra por palavra, e depois a gente lê o verso. Então vamos repetir. Yasmat. Por quem? Na. Nunca. Udvijate. São agitadas. Lokaha. As pessoas. Lokat. Pelas pessoas. Na. Nunca. Udvijate. É perturbado. Já. Também. Já. Qualquer um que. Harsha. De felicidade. Amarsha. Aflição. Bhaya. Medo. Udvigai. A ansiedade. Muktaha. Libertado. Jaha. Quem? Saha. Ele. Já. Também. Me. Priya. Muito querido. Então vamos ler o verso, todos podem repetir. Jasamano Dvijate Loko. Jasmantu no Dvijate Loko. Jasmanu Dvijate Loko. Lokano Dvijate Chaya. Lokano Dvijate Chaya. Lokano Dvijate
dvijate chaja harsha marsha bhayo dvegai harsha marsha bhayo dvegai harsha marsha bhayo dvegai Muktodhyat Satchame Priya Muktodhyat Satchame Priya Muktodhyat Satchame Priya Yasman Vodvijate Loko Jasvan Dvijate Loko Lokanui no Dvijate Chaya Lokano Dvijate Chaya Ashama Shabayo Dvegai Harshama Shavayo Dvegai Mukto Jasa Chame Priya Mukto Jasa Chame Priya Yasman no dvija loko Yasvan Dvijate Loko Lokano dvijate chaya Lokano Dvijate Chaya Samasabayo dvegai Harshama Shavayo Dvegai Yachame priya Mukto Jasa Chame Priya Yasman no vijate loko Yasman Dvijate Loko Lokan no vijate chaya Lokano Dvijate Chaya Bajo begai Harshama Shavayo Dvegai Mukto yasha chame priya Mukto Jasa Chame Priya Dvijate Loko Lokano Dvijate Chaya Harshama Shavayo Dvegai Mukto Jasa Chame Priya. Então vamos ver a tradução, vamos repetir. Aquele que não põe ninguém em dificuldade, e a quem ninguém perturba, que é equânime, na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Repetindo, aquele que não põe ninguém em dificuldades e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Maharaj. Srila Prabhupada Ki Jaya. Esqueci de perguntar, tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo. Continuam sendo descritas aqui algumas das qualificações do devoto. Semelhante devoto não põe ninguém em dificuldade, tampouco traz para alguém ansiedade, temor ou insatisfação. Como é bondoso para todos, o devoto não age de tal modo que outros fiquem
em ansiedade. Por outro lado, se há alguém que tenta deixar o devoto em ansiedade, ele não se perturba. É pela graça do Senhor que ele tem tanta prática que não se deixa perturbar com nenhum contratempo aparente. De fato, porque o devoto vive absorto em consciência de Krishna e ocupado em serviço devocional, essas circunstâncias materiais não podem afetá-lo. Em geral, um materialista fica muito feliz quando há algo que lhe propicia bem os sentidos e lhe satisfaz o corpo. Porém, quando vê que outros podem obter gosto dos sentidos e ele não, este fica triste e com inveja. Ao esperar alguma represália de um inimigo, ele fica em estado de medo. E quando não pode executar algo com sucesso, fica contrariado. O devoto, que é sempre transcendental a todas essas perturbações, é muito querido de Krishna. Então, aqui temos uma dica muito importante, né? Primeiro é só ver uma pessoa e podemos ver, é o devoto mesmo ou não? É assim? Se é o devoto. Esse é o devoto. 24 horas por dia, sempre do mesmo jeito. Se é assim, é o devoto. E por outro lado, estamos aqui ouvindo, aprendendo como tornarmos-nos, se não somos, já que não somos, ou pelo menos eu sei que eu não sei, que eu não sou, essa pessoa, esse devoto. Então, esses são os dois grandes exemplos aqui. Jasvano dvijate loko, lokam dvijate chadya, harsha bhayo dvegair mukto jasachame priya. Esse Satyame Priya, Krishna terminou vários versos explicando o meio Priya, quem que é querido por ele, o que tem que se fazer para se tornar querido por Krishna. Aqui ele está falando quem é. São vários versos, né, desse capítulo dizendo quem é, quem se torna querido para mim. Todos podem se tornar, mas quem se torna querido para mim? Krishna está falando. Quem se torna querido por ele é quem realmente se torna tão fixo em serviço devocional por conhecimento, por realização de conhecimento, tão convencido filosoficamente, que ele se abriga em Krishna e nada abala ele. Nada. Nada, porque esse conhecimento ele é completo. E não existe assim, para um devoto que realmente está realizando esse conhecimento por rendição e convicção filosófica, existe dúvida. A dúvida é um demônio. A dúvida é um demônio. Krishna falou para Arjuna: Arjuna, mata esse demônio da dúvida. Quem não tem dúvida de nada e sabe que está no caminho certo, e sabe que está agindo da maneira certa, e sabe que essa é a melhor das vidas, ele vive isso e não troca isso por nada. Por nada. Ah, Prabhu, esse mundo material é complicado, é cheio, é difícil, isso assim, falar da boca para fora é fácil, mas eu quero ver fazer. É verdade mesmo isso. Falar é fácil. Viver realmente essa filosofia é bem difícil. É muito difícil. Quase impossível. Mas
Pela misericórdia de Cristo podemos viver. Pela misericórdia do mestre espiritual podemos alcançar tal plataforma. Pela misericórdia dos servos amorosos do mestre espiritual, fiéis, os devotos, podemos alcançar essa plataforma. Se levarmos essas instruções, esse assunto, muito a sério. Muito a sério. Mais a sério do que qualquer outra coisa. Porque levar a vida a sério, todo mundo leva ou não? Levar as adversidades do mundo material, a árdua luta pela vida, a ânsia pelas conquistas, a cobiça, a sério todo mundo leva, ou não? Porque se não levar, não conquista nada também. Só que o assunto que nós temos que levar mais a sério mesmo é esse, porque esse é o único que é verdadeiro, é o único que é real, é o único que vai sobrar no final da história. O resto tudo vai passar, o resto tudo é, me perdoem, mas é realidade, ilusão. Todo o restante é ilusão. É duro aceitar isso, né? Mas é o começo do acerto. Aceitar isso é o começo do acerto. Se aceitamos isso, estamos começando a dar uma chance de darmos certos nessa vida material, nesse corpo material, nessa presente vida material. Se não começarmos a levar esse assunto a sério, não temos a menor chance de ter sucesso nessa existência material. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Fracasso vamos ter. Fracasso e frustração. Isso é garantido, isso é tão claro como a luz do sol. Isso é assim mesmo. Então o Senhor Chaitanya, imaginem só como esse assunto é sério. A suprema personalidade de Deus apareceu nesse mundo e veio mostrar para a gente como que se faz isso, como que se vive isso. A suprema personalidade de Deus não tem nada para fazer. A vida de Krishna é só desfrutar. Só desfrutar. Krishna não tem problemas. Não é que a suprema verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus vai ter algum problema. Vai ter algum impedimento em qualquer coisa. O mínimo problema. Como vai ter? Não vai ter. Não tem. Nunca teve nem vai ter. Não tem como. E ele se submeteu a enfrentar uma vida, para nos dar o exemplo, repleta de problemas. Uma vida aparentemente condicionada. Uma vida aparentemente de um ser humano normal, comum. O Senhor Chaitanya. Não teve não, Prabhu. Como não? O Senhor Chaitanya, por exemplo, ele não precisaria se tornar um sannyasi, abandonar a ordem de vida de Grihasta. Ele era casado com a deusa da fortuna, Lakshmi, sua eterna esposa transcendental, sua potência de prazer, de amor. Ele renunciou a ela e tomou sannyasi. Ele não precisaria se separar da mãe dele, que é a serva mais querida por ele. Ele se separou. Então ele enfrentou problemas. Tudo para nos dar exemplo. Ele falou que eu vou tomar sannyasi para os seus associados íntimos, porque na Kali Yuga todo mundo é muito assim, tem inteligência muito curta, e muito contaminado, não tem interesse por vida de autorrealização, não tem interesse em desenvolver o amor por Deus que existe no coração de todos, mas que agora está coberto por camadas e mais camadas de contaminação material, de ignorância. Ele falou, se eu, nessa era, que o clima é esse, se eu não
tiver uma posição exaltada, uma posição de destaque, uma posição onde as pessoas comuns olhem e falem, olha, ali está um Maharaj, os idólatras da Kali-yuga, não vão levar a sério o que eu estou falando, então por isso eu vou fazer esse voto de renúncia. Então imagina, a própria Suprema Personalidade de Deus veio para nos dar tantos exemplos. O exemplo de agir como uma pessoa comum, condicionada. E ele deu. Tem uma infinidade de exemplos. Aqui estamos lembrando. Tanto isso é verdade que Sarvabhauma Bhattacharya, que na época era o maior lógico, o maior filósofo contemporâneo de Sr. Chaitanya, ele falou isso, Vairagya Vidya, Nitya Bhakti Yuga, Shikshatameka Purusha Purana, Shri Krishna Chaitanya, Shariradaya, Kripam Budidya, Astamaham Prabhadi. Por que eu me rendo ao Senhor Chaitanya, a esse Senhor Chaitanya? Por que eu me rendo a ele? Porque ele não é qualquer coisa. Ele é conhecido como Mahavadanyaya Avatar, a encarnação das encarnações de Krishna, a mais misericordiosa. Porque ele é mais misericordioso, ele é um oceano de misericórdia, que fala. Ele é um oceano de misericórdia. Porque sendo a Suprema Personalidade de Deus, não tendo nada para fazer, a não ser desfrutar em bem-aventurança, ele aceitou essa posição de devoto para mostrar como que um devoto age, como que um devoto alcança sucesso em desenvolver amor por Deus, que é o que todo mundo, todas as almas carecem, precisam. Nós pensamos que precisamos de muita coisa, né? A única coisa que a gente precisa, na verdade, é amor por Deus. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Então ele veio dar esse exemplo. E para dar esse exemplo, ele mostrou como que se trilha esse caminho. Vairagya Vidya, Nitya Bhakti Yoga. O serviço devocional, que é a posição constitucional eterna da alma no mundo espiritual de vida. Sarupa Hare Krishna Nijadasa, ele explicou isso 1 milhão de vezes, ele repetiu esse verso. O serviço devocional ele é feito embasado em duas coisas que são infalíveis para o sucesso do serviço devocional. Primeiro, sem sentimentalismo barato, sem especulação filosófica, com conhecimento verdadeiro. Vidya. Vidya é ausência de avidya, de ignorância. Então, quem vai executar esse processo, isso que eu estava falando no começo, a gente tem essa oportunidade, tem que, antes de mais nada, agir completamente livre de avidya, de qualquer tipo de ignorância. Agir realmente com conhecimento. E em renúncia. Vairagya Vidya. Renúncia e conhecimento. Conhecimento e renúncia. Sem renúncia não dá para se aprimorar o conhecimento. Sem conhecimento não dá nem para começar a renúncia. Porque vai ser fogo e vairagya. Uma renúncia falsa. Vai ser renúncia falsa. E renúncia falsa é assim. Está cheio disso. Ficou um ano de celibato, depois me mato de fazer sexo. Fico um mês sem beber, depois tomo toda a cachaça do mundo. Fico. E essa é falsa renúncia. Essa falsa renúncia não é por realização, por conhecimento de como se deve fazer as coisas e o mal que aquilo ali te faz. E com avançar com conhecimento no caminho de tudo que faz bem, renunciando tudo que faz mal, cultivando tudo que faz bem. Isso vai lá da vida Nitya Bhakti Yoga. Então, agir com conhecimento e renúncia inclui tudo isso. Tudo isso. Não é uma ação sentimental, não é uma ação, não é nudismo,
não é fuga de nada, não é frustração de nada, não é nada, é conhecimento. Não faço isso, porque eu sei que é perda de tempo e não vai dar em nada, não vira nada, não tem resultado nenhum prático. Vai ser derrota no final. E faço isso, porque eu sei que assim eu só estou progredindo, melhorando. Pronto. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque é esse o caminho, essa ação, essa atividade que o Senhor Chaitanya fez. Se nós trilharmos esse caminho, nós vamos desenvolver a atenção de Krishna no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Krishna vai olhar e falar: olha aquela alma, nossa, esse, entre bilhões de almas que não estão nem aí, essa alminha está querendo acertar. Krishna está vendo isso, Krishna vai ver isso. Essa alma é muito sincera, ela está querendo acertar. Então, além dele dar as mãos dele para nós, nos arrastar, porque é assim, Prabhupada falou isso, Prabhupada falou: Krishna é tão bom, tão misericordioso, que nós damos um passo na direção dele, ele já dá 10 na nossa. Está muito mais interessado no nosso bem-estar do que nós mesmos. Então, nós temos que ver tudo que agrada a Krishna, como prioridade. Tudo que agrada a nós mesmos, o nosso ego, o nosso gosto dos sentidos, os nossos sentidos, nós temos que apreciar com moderação. Porque atrapalha. Então, por exemplo, tem aquele ditado famoso do banho do elefante, né? Você vai tomar um banhão, um belo de um banho mesmo, então. Mas aí você vai e rola na lama. Prabhu, não aguentei, rolei mesmo. Tá bom, ninguém é de ferro. Passa. Mas não rola depois de novo, não. Tenta ir se mantendo sem se limpando e não mais ir se sujando. Esse é o caminho da perfeição. É assim que se desenvolve serviço devocional puro. Isso aqui é serviço devocional puro. Quem está nesse nível aqui está executando serviço devocional puro. Ele já é um devoto puro? Não, pode ser que não. Pode até ser que não. Ele não é ainda um devoto puro. Ele é um sadhaka. Mas o serviço devocional que ele está prestando é puro. Se for. E da imperfeição, falou Srila Bhaktivedanta Thakur, surge a perfeição. Por isso que eu falei, se ninguém nem tentar, como é que vai chegar lá? Eu quero ir ali, mas eu tenho que começar a andar aqui, porque se eu não começar a andar aqui, eu não vou chegar ali. Mas até andar até ali no meio da sala, eu levei alguns tombos, levou, mas continuou andando. Levantou e continuou andando, não é assim? Aí vai chegar lá. Agora, se não tomar essa atitude, não vai chegar a lugar nenhum. Então, engraçado, o mesmo Sarvabhauma Bhattacharya, ele explicou um verso do Srimad Bhagavatam que foi falado pelo Criador, pelo Senhor Brahma, do 10º canto do Bhagavatam. 10º canto do Srimad Bhagavatam, do capítulo 14. Ele falou, no verso 8, ele falou: está tendo campo se o Samik Shamana, ou se o Samik Shamano, Punjanai Vatma Kritam Vipakam, Rid Vapubi Vidadam Namaste. Diveta
Jiva eta. Jiveta jo mukti pade sadayava. Esse verso é um verso do Bhagavatam que foi o Criador que falou, o Senhor Brahma que falou. E o Sarvabhauma Bhattacharya, falando esse verso para o Senhor Chaitanya, ele falou, Jiveta jo bhakti na mukti. Mukti quer dizer liberação, libertar-se da existência material. Ele falou, bhakti pade sadayava. O Senhor Chaitanya apreciou a explicação dele, embora tivesse dado ainda um puxãozinho de orelha dele. Não se muda o Bhagavatam, mas tudo bem, você falou uma coisa que Tita Veda, simultaneamente igual e diferente. Por quê? Porque Mukti é liberação. Bhakti é serviço que já começa com uma plataforma liberada. Por isso que eu estou falando, pode ser que o serviço não seja puro, que o devoto não seja puro, mas o serviço é puro. Se for puro. Então, nesse verso, aqui está o segredo do sucesso. Nesse verso, o Senhor Brahma falou que aquele que está realmente buscando pela tua compaixão, ó Suprema Personalidade de Deus, aquele que realmente está querendo te obter, te alcançar, aquele que está buscando a tua compaixão, ele não é que ele não valoriza, ele sequer se preocupa com o seu karma, com a sua posição atual, com as reações de suas atividades passadas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Independentemente da situação atual, sou muito inteligente por karma? Não sou. Sou muito burro por karma? Talvez. Tenho algum defeito físico por karma? Não tenho nenhum. Nasci numa família abastada, tranquila e tal. Tenho facilidade? Não tenho. Nasci numa... Não importa. Não importa. Tem problema, algum problema? Não tem problema nenhum, penso eu. Nesse mundo não existe quem não tenha problema. Mas assim, todas essas limitações que são decorrentes do karma passado, das atividades de vida passada e dessa vida. Um devoto sincero assim, que está buscando a compaixão de Krishna, ele ignora tudo isso. Ignora, ele não leva nada disso a sério, ele não se amarra a isso. Ele não usa nada disso como muleta, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele continua com mente, palavras, corpo, mente, pensamento e palavras. Rit, Vakubi, Vidadam. Ele continua entregue a Krishna, executando a sua atividade em consciência de Krishna, executando o seu serviço devocional com a mente, com as palavras, com o corpo e Namastê, prostrado como uma vara perante Krishna, sempre rendido a Krishna, sempre reverenciando Krishna, porque ao fazer isso, Jiva eta jo muktipada sadayava, ou Jiveta jo muktipada sadayava, essa alma, ao fazer isso, essa alma está se tornando elegível a se tornar um devoto puro de Krishna, se tornar um associado íntimo de Krishna, uma alma liberada, embora esteja nesse mundo condicionado. Então, tudo isso que nós ouvimos aqui, acabei de explicar nesse verso falado pelo Criador, pelo Senhor Brahma. As qualidades dos devotos de verdade são essas. Tantas boas qualidades e completa ausência de qualquer defeito, qualquer falha, qualquer contaminação. A verdade é essa. Então, um devoto de verdade
Ao viver isso, ele está livre das dualidades materiais. Ele está livre da inveja material. O grande problema aqui é sempre a inveja. Porque a inveja é o nosso pecado original. Matsarya é chamado o pecado original. As almas condicionadas só entraram nessa cadeia material, no universo cósmico material, porque elas invejam, porque é a natureza da alma, faz parte da nossa natureza. Nós temos essa tendência a invejar. Um dia invejamos Krishna no mundo espiritual. Krishna falou, ó, você está querendo ser eu. Você nunca vai ser eu. Eu vou te dar um lugarzinho, um corpinho, um mundinho, onde lá você tenta ser eu. O dia que você realizar que é impossível mesmo, volta para mim que eu estou te esperando. Isso é prisão material. A queda da Tathagata não tem outra origem. A origem é a inveja de Krishna. É a inveja de Krishna. Por isso que o nosso maior problema é o esquecimento de Krishna. Se nós nos lembrarmos que somos servos eternos de Krishna, estamos esquecidos dele, por isso estamos sofrendo, nós vamos começar a ter contato constante com ele, vamos parar de sofrer e vamos, através do serviço favorável para o prazer dele, extirpar de vez essa inveja do coração e, quando a inveja sai, fica o amor puro por Krishna. Tanto é que uma Mahajana Bhishmadeva, o avô Bhishma, dos Pandavas, ele falou que não existe arma mais poderosa para você erradicar a inveja do seu coração do que servir quem você inveja. E pode ser feito isso no nosso dia a dia também, viu? Para as pessoas comuns, para os devotos, para quem invejou alguém, serve ele que se acaba com a sua inveja no coração. Porque é assim mesmo. Porque tudo é decorrência da nossa relação original com Deus, como almas, que só tem, na verdade, relacionamento real com Deus. O resto é tudo ilusão. O resto é tudo ilusão. Então aqui nesse mundo material é assim, as atividades materiais elas são permeadas pelos modos da natureza material. E não é difícil você entender isso. Como que pode isso? Como que pode isso? As escrituras falam, Vaishnavera Kriya Mudra, Vigerhana Bujaya. Acabando de falar agora do Sr. Chaitanya, a própria Suprema Personalidade de Deus, como um devoto, as atividades dele eram desconcertantes. Assim como as atividades de Prabhupada são desconcertantes, assim como as atividades de um devoto é desconcertante para um não devoto. Ninguém pode entender. Mas como que esses caras dão valor para essa vida aí? O mundano está acontecendo aí, tanta coisa boa no entendimento deles. E essa turma fica nessa aí. Por que isso? Porque é uma questão de envolvimento com os modos da natureza material. Os modos da natureza material. E não é difícil entender isso, não. Uma pessoa que está na paixão, vê alguém na ignorância e fala, pô, como que esse cara consegue viver assim? Por exemplo, um empresário apaixonado a 1000 por hora, dentro do seu carrão, todo blindado ali, olhando na Cracolândia. Aí ele está na paixão, os caras estão na ignorância. Ele fala, ele pensa, delibera. Como que esse cara pode viver desse jeito? E é assim mesmo, ele está na ignorância, o outro está na paixão. Uma pessoa na bondade olha e fala, como que esses caras podem viver assim também, só correndo atrás de dinheiro, mas não ajuda ninguém, não distribui parte do que eles ganham para ninguém? Que avareza, tá? Já é outro entendimento. Quem está na bondade olha e fala, não é possível, não consigo. Vaishnavera Kriya Mudra, Vigerhana Bujaya. Assim são os devotos. O materialista olha para o devoto e fala, como é que esse cara pode ver? Porque ele é Vishuddha Sattva, ele está na bondade pura. Para ele, a atividade da ignorância é fora de cogitação, paixão fora de cogitação, bondade também não serve. Também não serve. Por quê? Porque ele sabe que tudo isso, Varaga Vidya Nidya Bhakti Yoga, o serviço dele é feito baseado em conhecimento. A renúncia dele não é inventada, não é falsa. É renúncia embasada em conhecimento. Então, realmente, para um devoto, a vida materialista bem-sucedida de uma pessoa na paixão não quer dizer nada. Não tem
possibilidade dele ficar com inveja disso, não. Não vou nem falar do resto, né? Ficar com inveja de alguém que está em ignorância. Aí é sem chance. É assim. Porque esse negócio da... Hoje em dia a retórica está em moda, né? Esqueci o nome. Mas a maneira de falar certas coisas, expor o que está vendo, às vezes confunde muita gente e engana muita pessoa desavisada, assim. Muita gente. Então, por isso que a arma dos demônios para dominar o mundo é criar narrativas, né? Criar narrativas. Já dizia o Hitler lá atrás, uma mentira falada muitas vezes repetida, passa a ser verdade. Todo mundo que vai pegando o bonde andando já fala, não, é isso aí, tá? Mas ele está completamente, está pegando a coisa o bonde no meio do caminho, não está vendo nem a cor da bola, mas compra. Sabe o que é isso aí? É ausência de conhecimento, isso é a vida, é ignorância. Aqui temos conhecimento. Prabhupada nos deu conhecimento. O Senhor Chaitanya mostrou como que ele vem conhecimento. Esse é o conhecimento. Qual é o conhecimento? Nós não somos esses corpos, somos almas. Como almas, nós temos uma atividade. Qual é ela? O transcendental serviço amoroso a Krishna e só no mundo espiritual. Quando se faz isso, se conquista toda a bem-aventurança, toda a felicidade do mundo, se vive feliz. Essa é a vida da alma. Eterna, nunca morre, não tem por que se lamentar, não sofre, não fica doente, não envelhece. Eterna, sati, titi, plena de consciência, não é ignorante. Não tem conhecimento material para ficar combatendo ou competindo com esse, com aquele, eu sou mais, sou menos. Todos usamos de conhecimento material. Sempre a competição. Não está interessado nisso. Isso aí já sabe que isso aí é, além de ser temporário, em última instância não é verdade. Não é verdade. E prazer mais açúcar, desfrutar de um prazer que acaba e você tem que bombar e começar de novo, e um prazerzinho que acaba e tem que bombar, e tem que bombar, e tem que bombar, e tem que bombar, até na hora que, se continuar bebendo, o fígado travou aí, já foi. Não é isso. Não é. É felicidade, bem-aventurança. Que alguém que está baseado em Jnana e Vairagya vive em conhecimento e renúncia. É bem-aventurança. É a plenitude do saber. É a consciência pura. E a eternidade, que é o que ele é como alma. Não os corpos que eles estão envelhecendo, adoecendo e morrendo. Não é isso. Isso é conhecimento. Isso é o recado que nós estamos ouvindo aqui. É isso que o Krishna está falando. Quem trilha esse caminho se torna muito querido por ele. É muito querido por ele. Queremos nos tornar queridos para a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, a última. Temos que agir dessa maneira. Trilhar os passos dessas grandes almas que nos deram, estão dando esse exemplo de como viver dentro desse mundo material, mas completamente fora dele. Isso é possível. Isso é possível. Quem vive em conhecimento, por isso, renuncia tudo que atrapalha e cultiva tudo que ajuda, vai se tornar muito querido por Krishna. Se torna muito querido por Krishna. Então, está vendo como todos nós podemos e devemos nos tornar queridos por Krishna. Então aí engloba tudo. Eu vou
ficar frustrado porque as coisas deram errado. Eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para Krishna. Se deu errado foi porque ele achou que ainda não merecia. Vou continuar tentando, vou continuar fazendo. Ah, deu tudo certo, vou disputar. Não, o disputa de Krishna não é meu. Ah, deu errado, então puxa, e agora? Não, deu errado, tudo bem, não perdi nada, vou continuar fazendo, porque eu não sou dono de nada, eu não estou fazendo nada para mim. Essa é a ação em consciência de Krishna. Isso é estar consciente de Krishna. Krishna fala no capítulo 10 do Bhagavad Gita, o Príncipe do Absoluto, no verso 11, ele conclui uma sequência de versos que Prabhupada chamou de os versos mais importantes do Bhagavad Gita. O 11º verso, ele fala até Shantevam do Kampartama Rama Gyana Jantamaha Nashayama Mabhavasto Gyana Dipena Bashota. Na verdade, a conclusão, eu já falei aqui tudo, resumindo, tudo que eu falei aqui está contido nesses 3 versos anteriores, que é aceitar que somos servos eternos de Krishna, que Krishna é o proprietário de tudo que existe, que nós temos que viver para ele e vivemos assim. Aí Krishna fala isso, fecha. Deixando Evandro Kampartama Rama Gyana Janta Maharashaya Matma Bhavasto Gyana Dipena Bashvata. Ele fala, Krishna falando, por compaixão por essas almas sinceras, por compaixão por eles, eu, morando em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão nascida da ignorância. Então Krishna não vai deixar mais a gente se confundir se nós fizermos isso, se nós agirmos assim. Se aceitarmos o transcendental serviço amoroso a ele espontaneamente e priorizarmos isso. Priorizarmos. Às vezes a gente pensa que priorizar o Dharma, se a gente não fizer isso, a gente está falhando. Não, se a gente priorizar o Sanatana Dharma, o Dharma vai se desenvolver, vai ser cumprido automaticamente dentro dessa consciência da ocupação eterna, do Sanatana Dharma. Então é o contrário. É o contrário. É o contrário. Varna e Ashram é material. Varna e Ashram é material. É organização material. É ocupação material. E mais uma vez, para lembrar, o Sr. Chaitanya corroborou isso. Ele falou, eu não sou sannyasi, eu não sou vanaprastha, não sou brahmachari, não sou grihasta, não sou shudra, não sou vaishya, não sou brahmana. Não sou. Quem que eu sou? Gopi Bharta, Pada, Kamalayam, Dasa. Eu sou nada mais, nada menos que um servo eterno do servo de Krishna. Só isso. No dia que fizermos isso, vamos acertar. Ok? Então, recadinho desse verso é esse. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou com uma cirurgia na boca que não podia nem falar, comecei a falar, esqueci, agora está voltando. Alguma dúvida? Falou de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada também, a plataforma dele, ele poderia ficar só no templo e fazer em relação a Krishna, no harmônia. Isso é um bom exemplo do esforço por misericórdia. Bom, Prabhupada já começou isso vindo do mundo espiritual para cá, sem necessidade nenhuma. Ele veio para fazer o desejo de Krishna, para cumprir a ordem do Sr. Chaitanya. Ele veio para isso. E todo sadhana é como Mas exemplo. todos esses exemplos, Krishna não é barato. Tudo que Krishna faz é muito produtivo. Não é à toa que Krishna deixa essas situações. Mas Prabhupada teve uma vida de grihasta, foi difícil, ele lutou com a história da farmácia, nada dava certo e tal. Isso aí é tudo exemplo que Krishna nos dá.
Tudo exemplo. Porque nós não devemos ser assim tão simplistas, tão superficiais, de pensarmos, Krishna controla isso e aquilo, mas isso não. Então, não existe nada que Krishna não controle. Não existe nada que não esteja acontecendo porque Krishna está controlando. Então, sim, tudo isso que aconteceu com Srila Prabhupada, tudo isso que, esse exemplo que o Sr. Chaitanya deu, tudo isso que está acontecendo com cada um de nós, está controlado por Krishna. Não tem acaso, não. Não tem acaso. Se pensarmos que tem acaso, já estamos pensando que Deus está lá no mundo espiritual e nós estamos aqui. É muito fraca essa mentalidade aí, é muito impersonalista, muito ruim. Está muito longe de bate, muito longe. Não. Não existe acaso, só existe causa. E Krishna é Sarvakara na causa de todas as causas. Então, o exemplo é sempre esse. Poxa, se Prabhupada, entre aspas, sofreu tanto para divulgar, para levar esse conhecimento, a consciência de Krishna para o mundo inteiro, por que eu acho que a minha atividade aqui no meu templinho, no meu cantinho, no meu programinha tem que ter só paz e não vai ter dificuldade? Tem dificuldade sim, vai ter. Claro que vai. É o mundo material. O único lugar que não tem problema é o mundo espiritual, mas a gente quer estar aqui, a gente tem que enfrentar problema. Porque aqui é o lugar de problema. Tudo é eterno, tudo. Mas aqui é Shashvatan, tudo é temporário. Inclusive nós somos eternos, mas estamos vivendo uma vida temporária. E tudo é bem-aventurado, feliz no mundo espiritual. E aqui, tudo é miserável. Do Kamayana Shashvatan. Krishna falou isso. Então esse mundo ele já aparece, ele já é manifestado, para não dar certo. Só um povo fica querendo fazer daqui o mundo espiritual um paraíso, porque nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Nesse mundo sempre vai ter problema. Sempre vai ser miserável e temporário. E nós sempre vamos ser eternos e bem-aventurados. Essa é a diferença. Mas se ficarmos nos identificando com isso aqui, que é temporário e miserável, e com tudo isso aqui, que é temporário e miserável, vamos ter que enfrentar temporariedade e miséria. Só isso. Muito obrigado a todos. Voltem sempre, por favor. E vamos em frente, que Krishna está disponível para todos. Shila Prabhupada, quem